Com a chegada de Paulo Pesolano em Porto Alegre nesta sexta-feira, o mercado do Internacional já começa a se agitar e os primeiros nomes começam a surgir como possibilidades de negociações envolvendo o Inter a partir de possibilidades que o mercado abre para a direção colorada. Em meio a isso, alguns clubes já começam a despertar o interesse por jogadores que estão no elenco colorado e que podem acabar saindo. Em meio a duas saídas que já estão praticamente confirmadas no bastidor, em função da necessidade do Inter de arrecadar ainda em 2025. A gente atualiza tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou fazer um resumo das informações, as primeiras informações do mercado colorado para a temporada de 2026. Um mercado que vai se agitar muito mais a partir deste final de semana, com a chegada de Paulo Pesolano em Porto Alegre para assumir o cargo de técnico do Internacional. Ele vai dar andamento a prospecções, a sondagens que a direção colorada fez para reforçar o elenco. Eu já falo sobre tudo isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações que são parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Lembrando que está aberta a janela de pagamentos para a cota única do IPVA em 2026. Se você é do programa Bom Cidadão e Bom Motorista, você pode ter até 25% de desconto, mais o desconto do cupom ADUPLA de 20% em cima de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Zapay, Z-A-P-A-Y, o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Faz o download. Vamos falar sobre o mercado colorado, de chegadas e de saídas que já começa a esquentar a partir de agora e isso vai aumentar a partir, primeiro, dos movimentos do mercado que começam a se desencadear e também em função da chegada de Paulo Pesolano para ser o técnico do Internacional nesta sexta-feira, tá? O Inter fez algumas prospecções com base naquilo que ouviu de Paulo Pesolano em relação a necessidades do elenco para 2026. E o Inter estabelece como prioridade um centroavante a partir da saída de Ricardo Matias e do interesse que existe no Internacional de liberar Rafael Borré em 2026. Se procura um atacante de velocidade, porque é uma posição que está em falta no elenco, que vai ser muito utilizada pelo Paulo Pesolano e que tem poucos jogadores nessa condição, e um meio-campista para suprir a saída de Bruno Henrique, que não deverá renovar o seu contrato para a temporada de 2026. A partir disso, os 3 primeiros nomes já surgem, tá? Como centroavante, o nome mais cotado é o de Pedro Raul. E já há alguns avanços do Internacional nessa conversa. Primeiro, porque o contato já foi feito com o Corinthians está disposto a emprestar Pedro Raul se nenhum outro clube quiser comprar o jogador. Já houve sondagens do futebol russo e do futebol dos Estados Unidos, mas até o momento nenhuma agradou o Pedro Raul e nem ao Corinthians, tá? Por isso o Inter está colocado na jogada para levar o centroavante Pedro Raul, que disputou o último Campeonato Brasileiro pela equipe do Ceará, mas pertence ao Corinthians. O modelo que o Inter quer estabelecer, um empréstimo com cláusulas de compra a partir do desempenho. Ele foi um jogador que marcou 18 gols na última temporada pela equipe do Ceará, fez um Campeonato Brasileiro considerado muito bom, um jogador que tem valências que se consideram importantes, é porto-alegrense, é gaúcho, e o Inter está buscando uma investida nesse jogador. O salário dele na casa de R$700 mil por mês, o Inter teria que arcar com esse salário, mas é um movimento que o Inter está cogitando fazer, principalmente pela liberação do Ricardo Matias e uma possível liberação do Borré, que se vier, ajuda muito o Inter do ponto de vista financeiro para 2026. Um outro jogador que está sendo cotado para o setor do ataque é o atacante Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues jogou com Paulo Pesolano em 2022 no Cruzeiro, fez muito sucesso no Cruzeiro do Paulo Pesolano. Depois o Inter tentou contratar esse jogador, ele acabou sendo vendido para o Palmeiras e passou por uma grave lesão. E em função da recuperação complexa dessa grave lesão, o Bruno Rodrigues não é um jogador que vem sendo utilizado ou vai ser utilizado
pela equipe do Palmeiras. Mas por indicação do Paulo Pesolano, o Inter vai buscar a contratação deste jogador. É claro que a condição física dele precisa ser avaliada, mas a ideia é dar ao Paulo Pesolano a possibilidade dele recuperar o atleta Bruno Rodrigues, que dentro dessa circunstância viria com um baixo custo para o Internacional, tanto do ponto de vista de salário, como, por exemplo, do ponto de vista de valores. O empréstimo, o Palmeiras não dificultaria em um empréstimo deste jogador, e o Inter já manifestou interesse pelo atleta, mas não avançou ainda de maneira definitiva, tá? E um terceiro nome que surge é o nome do Pablo Maia, meio-campista do São Paulo, que esteve em conversas com o Botafogo. O Inter soube disso e chegou perto. Quis saber mais. Opa, peraí, eu tô sabendo que vocês estão querendo levar o Pablo Maia pro Botafogo. Por quê? Por quanto? Quem sabe mandar ele pra cá. O Inter demonstrou esse interesse pelo Pablo Maia, que é um jogador um pouco mais difícil de se trazer. Ele não foi titular na campanha da equipe do São Paulo. O Botafogo o quer, um projeto consolidado, o do Botafogo, mas o Inter encostou pra tentar arrancar alguma coisa, conseguir, quem sabe, através de uma troca, de um empréstimo, cedendo algum jogador. O Inter tem jogadores dos quais quer se liberar. Daqui a pouco cede um Thiago Maia pro São Paulo e vem um Pablo Maia. Tô citando um exemplo aqui, tá? Uma troca da família Maia, já pensou? Citando um exemplo hipotético aqui que pode acontecer e que o Inter tem a possibilidade, porque o Inter tem esses jogadores no plantel que podem ser interessantes para outras equipes e que no Internacional já tem um ambiente um pouco desgastado. Essas são as três primeiras movimentações que o Inter faz no mercado para chegadas depois da confirmação da compra de Johan Carboneiro. O Inter vai pagar 4 milhões de dólares ao Racing em 6 parcelas de 600 mil dólares, tá? 4 milhões de dólares. Só que 6 parcelas semestrais, ou seja, ao longo de 3 anos, de 600 mil dólares, dá 3 milhões e 600 mil dólares. Só que o Inter já pagou 400 mil dólares do empréstimo do jogador. Então, abate uma coisa da outra e o Inter paga esses 4 milhões de dólares pelo Johan Carboneiro. Mas, sobre saídas, tá? Existem alguns movimentos. Ricardo Matias já está praticamente vendido para o futebol da Arábia Saudita, tá? Nesse preço aí, 9 milhões de euros, o Inter tem 60% dos direitos econômicos do jogador, tá tentando arrancar um percentual maior, mas o Ricardo Matias deve ir, de fato, para o Al Ahly da Arábia Saudita. E o Luiz Otávio está indo para o Orlando City, da Major League Soccer. O valor é baixo, 3,5 milhões de dólares. O Inter tem um percentual maior em relação a este jogador, mas são dois atletas que o Inter vai vender principalmente para bater a meta de arrecadação em venda de jogadores no ano de 2025. Mas surge da Argentina uma informação importante sobre Bernabé, porque o River Plate está interessado na contratação do lateral esquerdo colorado. E os valores que o River Plate pode chegar são interessantes, tá? Se fala que o River pode chegar a 5 milhões de dólares pelo Alexander Bernabé, que o Inter pagou 3,7, diz ter pago 3,7 milhões de euros pelo jogador. Seria uma quantia interessante. Essa do River Plate, duvido muito que o Inter rejeitaria, principalmente pelo que foi a última temporada do Bernabé, mas é claro que isso vai depender muito do diagnóstico do Paulo Pesolano sendo feito em cima do jogador. O Abel Braga defendeu e elogiou muito o atleta em sua última entrevista coletiva, mas o River Plate se aproximando pode ser uma oportunidade interessante de negócio para o Internacional. Do mercado é isso, as primeiras atualizações da janela colorada com a chegada de Pesolano. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!